Esse filme foi mais ou menos o orçamento que ele foi? O orçamento no papel é 3,5 milhões, a gente fez com 900. 900? E já foi direto filmado de 35mm. Ele foi filmado em Super 16. Super 16. E foi o primeiro filme brasileiro a fazer intermediação digital. É isso que eu observei. Eu já falo, depois eu conto esses detalhes. Tem 500 perguntas, mas a gente vai. A minha pergunta é muito retardada. Ótimo, são os melhores, eu adoro. Eu também sou retardado. Sabe o que é saber disso? O menino chama Eduardo. Mas por que o apelido dele é Duda? Porque Duda é a apelido de Eduardo. É Dudu. Não, não sei aqui, mas em São Paulo a gente fala É porque tem uma amiga Eduardo. nossa que chama Duda. É, o apelido dela é Duda pode ser Eduardo ou Duda pode ser Eduarda. No caso, eu chamei de Duda por dois motivos. Eu aprendi do meu irmão, que não chama Eduardo, porque a minha família tem todos os nomes assim. Meu nome é Michael, o mais normal. Ele é Clinton. As pessoas falavam, as pessoas mais loucas falam Clinton. Vou chamar Bruno. É alemão maluco. Tu falou que a família é artista tudo? Que nome nós vamos dar para o E as irmãs gêmeas, todo mundo achou, todo mundo tirava sarro, elas vieram depois, a gente bem depois. E a gente achava para chamar Slumblingans e Slamblangas. Normal. É normal, mas tem aquele LL de gêmeos, né? Porque todo mundo é Alfredo, Manfredo, João e Joana. Então foi o Lúcia e Lídia, que é o mais normalzinho. Lúcia e Lídia. Oi? Não, todo mundo tirou sarro e achou que estava mal. Vocês querem saber como que a cena da ponte foi feita? Tá, a cena da ponte é assim, tinha uma gruta de pedra misturado com, como chama aquele negócio verde? Musgo. Músico. Isso aqui era uma gruta natural, meio uma escavação que tinha na cidade, monstruosa. Tá? 2 desses daqui, ou mais. 2 ou 3 desses daqui. E não tinha nada lá. Na verdade, alguém emprestou pra gente, ou a gente alugou, não lembro direito. Era monstruoso e eu falei, aqui é o lugar ideal para fazer a cena da ponte. Como faremos a cena da ponte? Vamos construir a ponte. Então a gente construiu a ponte. O que eu queria era uma ponte. Vocês assistiram Indiana Jones? Tem o número 2 que tem aquela ponte, eu chupei só assim a ponte. Só o segundo. Então eu queria a ponte uma coisa só, mas era meio inviável pelo tamanho que ela ia ter. E, então eles falaram, pode ter uma torre no meio? Eu falei, legal. Então a gente construiu a ponte, só que construiu de tal maneira que a ponte, a gente podia subir e descer a ponte conforme a cena. Por exemplo, quando iam os moleques junto com o tio, Coco, ele que tinha mais medo de subir na ponte, nunca mais. Ele era super corajoso, ele não teve medo nenhum. E falou assim, dá para colocar a ponte no chão? Eu falei, não, porque eu quero que a ponte balance e aí ninguém vai acreditar que a ponte. Então a gente punha 2,5 metros, cheio de segurança embaixo e tal. Quando a ponte a gente usava plano mais geral, sabe o que é plano geral, quando mostra tudo? A gente botava 6,5 metros, mas aí tinha dublê. E não sei se vocês notaram, mas os dublês. Vocês notaram, cara? Tem um dublê, cara, toda a história é mais engraçada, porque a gente pegou como dublê, o pessoal trabalhava em circo no Curitiba. Tinha um moleque de 16 anos que fazia o dublê de qualquer um. Tinha um pivetinho desse tamanho que era 9 anos de idade e fez o dublê do Tato. Só que o Tato não era grande, era, sei lá, pegava aqui assim e aquele mundão dele pegava mais ou menos assim. Se você prestar atenção um dia, sei lá, você vai ver que quando quer, que fica se segurando, chamando a mulher ideal, loira e muda. Isso é uma piada. Puta, só tem loira aqui. Depois eu conto uma história engraçadinha dessa pessoa. Mas enfim, você vê que o calção dele está aqui, a bermuda dele está aqui. Porque o moleque é um pivetinho. Quando botou a bermuda do ator, ficou lá embaixo. De boa, vambora. Ninguém viu. Mas a gente subia 6,5 metros, com segurança, se eles caíam, eles estavam pendurados. Na hora que a ponte despenca, assim, não sei se alguém notou, agora vai mudar, eu vou contar. Eu falei, é muito perigoso até para esses dublês, então, mas eu queria fazer aquilo, queria que a ponte soltasse, bater,
Eles recortaram um boneco de madeira. Sabe quando você faz uma silhueta de um boneco? Usaram a roupa, a gente pendurou lá e soltou e filmou. Ninguém percebe. Ninguém percebe como isso ficou também. Agora sim. Amanhã você pode até assistir amanhã pra ver. Não, e às vezes vai passar batido, porque é muito rápido. Mas. E a ponte ela era dividida no meio. Esse filme tem pouco truque de computador. Eu não queria muito truque de computador, porque aqueles painéis que você vê no computador bonito, era para ser meio tosco. Eu queria que fosse mais tosco. Mas, porque era, sabe aquela coisa que você faz em casa, tipo o carinho, como se ele tivesse feito e tal. E a gente, o carinho que fez é um chinês maluco, chama chinês maluco. E ele fazia tudo no Photoshop e ele mandava as fotinhos, Photoshop com nome, ele mandava arquivos monstruosos, um monte de fotinho de sabe que é Photoshop, né? É aquele que tira um bico das mulheres e você sacanagem. É claro, vocês não. Tem gente que ficou vermelho. E ele ficou vermelho também. As veias se enriquecem. Bom, Eles querem saber se você pretende fazer um filme da escola. Eles estão dois que eles têm. eu vou falar uma coisa pra você. Sem puxação de saco, eu adorei a cidade, de verdade. Achei ela super bonita, as pessoas super bonitas. Eu adoraria filmar, seja em 2 córregos ou em qualquer outra cidade, porque eu adoro filmar com vocês, inclusive. Eu adoro filmar em cidade pequena por vários motivos. Mesmo, eu, por exemplo, eu tenho um roteiro. Eu tenho um roteiro que eu estou escrevendo que se passa em São Paulo. Mas tem várias épocas que ele se passa em São Paulo. Algumas infilmáveis em São Paulo hoje em dia. Alguém conhece São Paulo? Tem meia dúzia de... já foi para São Paulo? Já viu? Nossa, vocês são legais. Nossa, vocês são legais. Eu conheço 2 córregos, você conhece? Então eu vou filmar, com certeza, parte desse roteiro em cidades pequenas. Pela locomoção, pela facilidade, pelo silêncio. São Paulo é muito barulhento, etc, etc. E tem coisa que não tem jeito em São Paulo. Mas se eu filmar aqui, vocês vão fazer um workshop, 12 estão... Até, viu, se você me permite, Michael, a gente vai iniciar quando ano? Começa um curso de iniciação teatral. Teatro tem a ver com cinema, se vocês quiserem, quando que vai ser? A melhor escola para atuação é o teatro, mesmo que você não queira fazer teatro. Eu tenho um projeto tão simples de filmar, mas só que o cara Eu fiquei sabendo hoje. sabendo hoje. Ele foi fazer a cirurgia, colocou a mola, na hora deu o AVC. Ele ligou para mim esse dia, seu Antônio, como é que está a locação? Eu falei, a locação está pronta. Ele falou, pô, você não filmar? Eu falei, primeiro a saúde, depois filma. Não, ele vai filmar essa foto. Vaso ruim não vai quebrar, não. Não vai. Agora sim, na aula de universidade. Eu assisti o último filme essa semana que eu assisti foi Ela está fazendo uma pergunta, presta atenção. Em Busca da Felicidade. E ele é um filme que, se eu não me engano, foi o próprio um dos atores que produziu, que é... não me lembro o nome agora, mas depois faço. Os Rembrandts. E esse filme eu percebi que ele tem uma correria muito grande, intensa. No momento da gravação, as câmeras ficam acopladas no carro, porque eu fico imaginando como filma a correria. Depende, tem correria que a câmera fica no chão. Por exemplo, assim, se você por quiser... Tem uma coisa chamada Steadicam. O que é o Steadicam? É um equipamento que você põe quando você sai correndo e a câmera não dá assim. Tem uma coisa chamada câmera na mão que treme, depende do que você quer. Tem uma coisa chamada traveling, que é um trilho que você põe, um cara empurra e a câmera vai junto. Tem uma coisa chamada câmera car, por exemplo, perseguição de carro. O câmera car vai acoplado num carro com a câmera do operador e o outro carro do lado. Foi isso que você usou?
Eu usei, não tinha dinheiro, eu resolvi economizar. É o que eu não faço. usei o câmera car, eu fiz várias coisas. Eu peguei uma picape pequena, não sei o nome dela, e a gente fez um monte de coisa com aquele, não sei como é que chama aquele negócio que o motoqueiro usa, que tem elástico e gancho. Aranha. Sabe o que é aranha? E a gente esticou pra gente poder, a gente ter um jogo. Então tinha, eu que fiz a câmera, algumas, outras foi o meu câmera. E travou o tripé, segurou nas aranhas e tal, e o carro ia andando. E eu tinha os moleques e o carro perseguindo. Na verdade, essa cena foi feita com dublê, e depois eu mudei, ficou uma porcaria. Os dublês eram um dublê de bicicleta. Eu falei, virei para usar, porque eu não queria que eles eventualmente machucassem, caíssem. Mas era correr de bicicleta. Aí eu falei para os moleques, vocês fazem isso aqui? Não, a gente faz, de boa. Então fizeram, eu filmei de novo, de boa. O nome do produtor do filme é o esqueci. O Smith. Som direto. Aí deixa eu só. A gente fez isso, eu fiz muita câmera na mão, com treme, que era para primeiro, que eu carregava a câmera que a gente chama de cega. O que eles fizeram emagrecer, porque eles de sacana, eu falava, cara, não precisa correr feito um animal, porque eu vou correr com vocês na boa e depois a gente altera a velocidade. E eu vi eles combinando, mas eu não achei que eles iam ser tão vagabundos a ponto que eles queriam me fazer correr. Então eu corria daqui até a rua, um puta cacete, com a câmera cega, tomando cuidado para não cair com a câmera e dar um preju. E o assistente de câmera ia correndo atrás de mim, porque ele sabia que eu ia chegar lá no final e ia fazer assim, né? E ele vinha, catava a câmera, eu que vá pro chão. Tinha várias coisas, tinha steadicam, a gente não usou, não queria steadicam. E a gente usou também tripé, às vezes a câmera está parada, mas o movimento que ela faz aqui de panorâmica, que chama, é grande, o movimento da bicicleta é grande e tudo de bom. E nos planos que eu queria ter diálogo, o cara estava fazendo bicicleta, a gente desmontou a bicicleta, travou ela em cima da picape, então o moleque fazia de conta que ele estava pedalando, então ele estava em primeiro plano, com a câmera perto dele, e o carro atrás, então não tinha perigo do carro atropelar, e eu tinha ele no quadro que eu queria. E ele ficava fazendo assim, é a coisa mais ridícula que tinha. Ele ficava assim. Aí eu falava, cara, tem uma hora que ele fazia assim. Eu falei, não faz isso, pedal. Não tem pedal. Faz de conta. Aí ele ficava fazendo assim. Faz pergunta você. Você fiquei com vontade de você fazer uma pergunta. Faz aí que você já fez Super barulho. afim, Agora senão ele vai ser obrigado a fazer. Não. Porque ele tem cara de inteligente. Valeu, Os esqueletos o Antônio fez um dia à noite no quarto. Nossa, mas ele... Ele é maluco, ele faz. A mão não teve? E aquela música, eu adoro. Você sabe o que é um filme trash? Eu anunciar pro YouTube. Trash é quando é bagaceira. Sabe? Você Bagaceira. fala assim, bagaceira. Eu adoro uma bagaceira. Deu pra entender? Bagaceira. É bagaceira. Filme, sabe aqueles filmes? Filme antigo, você vê os fiozinhos pendurando as navezinhas e tal. Eu adoro isso. Minha Aí, a perua cena da Kombi. múmia foi uma cena que eu pedi pra ele construir aquela múmia que o Erasmo dá porrada. É essa que você tá falando? A múmia que dá um burro na cara. E eu pedi para ele construir a múmia para que fizesse isso aqui, para que o Erasmo desse porrada, porque aquilo é muito trash. Né? E depois eu gostei tanto desse negócio, porque aquela voz que faz. É minha. E os caras falam, você não vai fazer isso. Eu fiz na dublagem. Eles falam, você não vai deixar de falar. Eu gostei. Mas vai ficar ridículo. Eu gostei. Cara, não sei se vocês. Eu não estava aqui, se vocês viram, se vocês gostaram, mas todo lugar que eu fui, as pessoas. Tem uns que falam. Tem outros que riem bastante. Riem bastante. E tem aquele negócio que ele dá o soco nos estalactites também, que eu inventei na hora. Porque aquilo lá dá pra ver que ele deu o soco, é falso. Mas eu fiquei super afim. Tem uma crítica. O filme recebeu críticas bem legais. Eu adorei as críticas. Tem a única crítica, alguém me perguntou, não sei se foi aqui, qual foi a crítica ruim que você recebeu? Tem alguns críticos que falaram, o filme é legalzinho, não sei o quê. Tem outros que rasgaram a seda. Sabe o que é rasgar a seda? Acha super legal, que bacana, não sei o quê. Esses eu guardo mais. Serve mais para divulgar. Tem outros que falaram que legal, bacana, no cinema brasileiro, seus filmes. E tem um cara que ele... Tem uma coisa que a gente faz com crítico, que a gente vai lançar o filme, a gente convida o cara para assistir. Que nem vocês vieram aqui, é como se tivesse 30, 40 críticos, sei lá quantas pessoas tem aqui, eles assistem ao filme para poder escrever sobre o filme na data de lançamento.
E tem um crítico que nunca podia ir. E eu estabeleci, eu falei, cara, já que a gente está lançando, eu tenho que ter controle da coisa. Então eu fiz 3, a gente chama isso de cabine, esse tipo de sessão. Cabine, vamos fazer a cabine. Então veio um dia, veio os críticos, veio outro dia, e no último dia, não posso porque eu vou ver tal filme. Então, paciência, o que eu posso fazer? Depois sai, ele detonou com o filme. Não é que ele detonou, destruiu, mas ele falou mal. Eu não tinha assistido. Ele falou no que ele ouviu dizer. Eu falei, beleza, tem troco. Escorpião é vingativo, tem troco. Eu também E aí tem uma menina que fez uma crítica que achou que o filme era machista, porque é um filme que só tem molecada, a única menina é loira e muda. No que eu encontrei com ela um dia, eu falei, cara, eu adorei a sua crítica, porque inclusive ela é super realista. Sim, o filme é machista porque é uma história de moleques. E maravilhoso, porque ela é a mulher ideal, loira, linda e muda. Ah, entendi. Entendi. Eu falei que você tinha cara de Nossa, cara. Sem ofensa. ela olhou pra mim e falou, você não tá falando só sério? Eu falei, nossa, claro que tô. Ela ficou super ofendida, inclusive porque ela é loira. É super legal, ela levou na boa, mas falei, gente, divertido, mas não era essa a intenção, óbvio, mas já que ela falou, eu usou a minha teoria. Se ela Tipo, assistisse, não gostava. loira, linda e muda, ou seja, não enche o saco, a mulher ideal. Só faltava saber cozinhar. Aquela menininha era super legal. Ela mal falava português, ela falava alemão. Porque nessa cidade você tem colônia alemã, colônia holandesa, colônia italiana e colônia russa. Ela veio de uma colônia alemã. Ela aprendeu a falar alemão, ela fala alemão na escola, alemão com os pais. Ela estava começando a aprender, ela tinha 9 anos, ela estava começando a falar português, mas ela falava com sotaque. E ela muda, tanto faz. Mas ela só tem cara de voz. Porque quando tinha aquela cena de bicicleta, toda vez que acabava de rodar a cena, vinha o Tato e falava, Marco, por favor, eu não sou de reclamar, mas fala para ela parar de me beliscar. Ela ficava eu falei, eu acho que ela está apaixonada, por favor, fala que não. Eu cheguei para ela e falei, vem cá, você está beliscando ele? Aham. Você está apaixonado? Aham. Eu falei, mas você tem 9, ele tem 11, sei lá. Não tem. Você não vai parar de beliscar? Eu falei, faz o seguinte, para os 2 dias de beliscar e você volta. Tá bom. Ela parou. Aí achou que deu certo a minha psicologia, que eu fiz um trato para ver se ela esquecia e tal. Voltou. E quando não tinha mais cena, porque eram os 2 dias que era cena de bicicleta, ela parou de beliscar. Mas depois tinha cenas, por exemplo, que eles vão entrar no galpão, depois vão correr e tal. Lá embaixo, quando eles estão escondidinhos assim, os bastidores, ela ficava assim. Quando acabava de falar, ela falava, como era meu branco? Na cama lá, eu vou aproveitar. Para ela namorar para ela um dia. Não quero namorar nada. Paixão, as loiras realmente são assim. Você vai beliscar todo mundo agora só pra se vingar. Quando você tinha 9, você beliscava alguém, fala. Vocês são irmãos? Ué, é legal. Apaixonada. Você é apaixonado por ela? Beliscar ela. Nada da cama. Eu vou explicar assim. Aproveita Mas é que com ela amor. Hoje é culpa da conta. Com amor. Não é pra machucar que nem a troncha ela fazer. Fala. Na hora da cama, foi tudo armado, ela ficar cutucando eles. Então, a hora da cama eu mudei a cena. Eu não queria fazer aquela cena. Eu fiz porque tinha merchandising. E aí eu usei a encheção de saco que ela fazia com ele para esse negócio de cutucar que eu inventei na hora. Porque ela ficava fazendo coceguinha, mas depois ela ficou cutucando e beliscando também. Naquela cena ela escolheu o tempo inteiro. Quando ele fazia assim, que não sabe até hoje, mas eu mandei beliscar nessa hora. Ele não estava reagindo, ele ficava assim. Eu falei, eu quero que ele dê uns pulinhos.